Olá, meu querido irmão, tudo bem? Tudo na paz? Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e quero deixar mais um vídeo para o nosso enlevo espiritual. Mas antes de começar este vídeo, de eu mostrar alguma coisa na Bíblia, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, para você também compartilhar esses ensinos da graça e você possa também deixar o seu like, né, ou o seu dislike para o crescimento deste canal. Meus queridos, eu quero deixar aqui uma coisa interessante, falar para vocês, meus ouvintes, meus colaboradores que eu falo, aqueles que prestam atenção em tudo que nós falamos, ensinadores da graça. Então nós agradecemos e chamamos vocês de colaboradores, porque em pleno século XXI, não é todo crente, todo evangélico, que quer ficar meia hora, 20 minutos, 40 minutos na frente de um vídeo para aprender alguma coisa da graça. O crente ele tem tempo para tudo, né? Menos para estudar a Bíblia. E depois eles dizem que os ensinadores da graça pregam heresia ou ensinam heresias. Na verdade, quem que está sendo herético? É quem está ensinando as revelações da graça de Deus, ou é quem não quer aprender sobre a graça de Deus porque foi feita uma lavagem cerebral desde quando era criança, nos templos evangélicos, no sistema religioso. Na verdade, quem que está sendo herético e prefere viver as suas tradições, que aprendeu desde o passado, né, com seus pais, né, com seus avós, com seus bisavós e até mesmo com o sistema religioso. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Neste vídeo, eu quero fazer aqui uma coisa interessante. Eu recebi uma mensagem no meu celular sobre uma reflexão. E é verdade. Então eu resolvi, depois dessa reflexão, nosso irmão Messias, né, que é um dos pregadores da graça também, e chama a atenção uma coisa, e é em cima disso que eu quero fazer este vídeo. Deixa eu ler para você primeiro. Vamos ler aqui. Eu quero falar sobre a ceia, a Páscoa judaica, que na verdade o sistema religioso hoje, eles celebram a ceia dizendo que é Santa Ceia. Eles comem lá, como eu fiz isso durante muito tempo, que não tinha o entendimento da graça, eu também pratiquei isso muitas vezes. Por quê? Porque eu fui das pessoas que foi ensinado nos templos religiosos que era dessa forma que praticava a Santa Ceia. Santa, na verdade, foi inserida pelo sistema religioso da época passada, né? Mas, na verdade, ceia é Páscoa judaica. Abre sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22, e o versículo 7 e 8. E você vai se surpreender com isso aqui. Versículos 7 e 8. Olha o que diz aqui. Chegou o dia dos pães asmos, ceia, Páscoa judaica, em que era necessário sacrificar a Páscoa. Isso é Santa Ceia que o sistema religioso ensina para você. Isso aqui é ceia que é praticada dentro dos templos religiosos. Mas olha a contradição que existe aqui. Chegou o dia dos pães asmos em que era necessário sacrificar a Páscoa, ceia. Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide e preparai-nos a Páscoa para que comamos. Aqui, Jesus está ensinando Pedro e João, pedindo a eles para ir preparar a Páscoa para que eles pudessem comer. E olha que essa aqui era a última Páscoa antes de Jesus ser sacrificado.
a ceia que você foi ensinado, a Santa Ceia do sistema religioso, eu vou te ensinar aqui. Presta atenção no versículo 7 do capítulo 22 de Lucas, na palavra sacrificar. Chegou o dia dos pães ázimos, em que era necessário sacrificar a Páscoa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Sacrificar o quê? Páscoa? Mas, se a Páscoa que a igreja evangélica ensina hoje é só pão e vinho, como que alguém pode sacrificar pão e vinho? Como que a igreja evangélica vai conseguir sacrificar pão e vinho? Sabe por quê? Porque Páscoa são ordenanças, são rituais da lei. E para sacrificar a Páscoa, para eles comer pão e vinho, pão ázimo sem fermento, também era necessário matar um cordeiro, era necessário matar um animal. Se a igreja evangélica, eles estão praticando Santa Ceia, dizendo que é a ceia, cadê o animal? E por que eles não praticam também o sacrifício do cordeiro? Cadê então? Então, a igreja evangélica, eles vivem um ritual, praticando um ritual dentro dos templos, baseado na lei, porém, eles estão praticando um ritual incompleto. Eu participei de vários anos de Santa Ceia na igreja, comendo um pedaço de pão e bebendo um cálice de vinho, e dizendo que era Santa Ceia. Mas Jesus praticou a última ceia. Então, estava ouvindo como disse o nosso irmão Messias, um certo pregador evangélico, dizendo que na ceia do Senhor não teve cordeiro sacrificado. Esse pregador estava falando. Mas isso é um ledo engano. Por quê? Se na Páscoa que Jesus mandou preparar, não havia cordeiro sacrificado, ou não teve cordeiro sacrificado e assado, então ele se tornou transgressor junto com todos os apóstolos. Se na ceia que Jesus mandou os discípulos preparar, se não teve então um cordeiro sacrificado ali e também assado, então ele próprio estava sendo um transgressor da lei, que eles viam sob a lei. Ele, junto com seus discípulos, eles estavam então sendo transgressor dessa lei. Eles se tornaram transgressor dessa lei. Por quê? A ceia não era só pão e vinho. Ceia era a Páscoa judaica. A ceia que os evangélicos praticam hoje dentro das igrejas, que eles falam igreja, que eles dão nome aos templos, ministérios, conversões de igrejas. Na verdade, a Bíblia diz que igreja é eu, igreja é você, que é o templo do Espírito Santo pós anos 70, depois da parousia ou parousia do ano 70 do Filho do Homem em Jerusalém sobre Israel. Então, se a igreja evangélica continua praticando a Santa Ceia, eles estão cometendo uma transgressão contra a lei. Eles vivem pela lei, dizendo que estão praticando Santa Ceia de mês em mês dentro dos templos, mas eles não têm lá nenhum animal
que é morto, para comer com o pão e com o vinho. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 22. Chegou o dia dos pães asmos, em que era necessário sacrificar. Você já viu sacrificar alguma coisa se não tiver um animal aqui? Pelo menos nos rituais da lei era assim. Era necessário um animal, meu filho. Mas se alguém dizer, mas o Cordeiro era Cristo, então se você pratica a Santa Ceia hoje, dentro do templo, e você acredita que Cristo é o Cordeiro, então na verdade você está dizendo que Cristo ainda não morreu, porque essa ceia aqui, essa Páscoa foi sacrificado antes de Jesus morrer. Então se você continua praticando a Santa Ceia, dizendo que é ceia, então você ainda não acredita que o Filho de Deus, o Cordeiro Pascal, já morreu para libertarem as pessoas do sistema religioso que havia na lei, anulando, riscando o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Hebreus 2, 14 e 15 fala que Cristo, ele aniquilou o pecado e a morte. Aniquilar é o que, meu filho? Aniquilar é extinguir, é dar cabo, é dar fim, é acabar. Então é por isso que você continua praticando Santa Ceia, porque para você, Cristo não ainda se sacrificou para morrer pelos pecados dos judeus, e nem tampouco ele trouxe a redenção dos nossos corpos, com relação ao sacrifício que ele praticou. Então veja bem, meus queridos, se ele, pela lei, Pedro e João não iriam de jeito nenhum preparar uma Páscoa incompleta. Pela lei, eles não poderiam fazer isso. Se Jesus falou aqui, no versículo 7 do capítulo 21, do capítulo 22 de Lucas, chegou o dia dos pães asmos, Páscoa, em que era necessário sacrificar a Páscoa, sacrificar um cordeiro, para eles então comer o pão, beber o vinho, mas tinha que estar acompanhado de um sacrifício pascal. O cordeiro tinha que morrer, e era um cordeiro físico mesmo, porque a lei, os pactos ainda se cruzavam. O templo em Jerusalém ainda estava de pé. Então os discípulos, Jesus, os apóstolos, antes do templo cair, no ano 70 descer, o templo ainda estava de pé e os pactos se cruzavam. Ele estava sob efeito da lei, velha aliança. Então, pela lei, meus queridos, Pedro e João não iriam preparar uma Páscoa incompleta. Importava sim sacrificar o cordeiro. Então, se você observa que Lucas 22, o 7 e o 8, você pode ver que ele diz: chega o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E o versículo 8 fala assim: e mandou Pedro e João, dizendo: ide e preparai a Páscoa para que comamos o cordeiro, meu filho. Assim como você almoça ou janta, e você tem, junto com o seu almoço e sua janta, você tem a sobremesa. Então o vinho e o pão era para compor a carne do sacrifício do cordeiro. Então tinha que ter os rituais da lei que estavam ali acompanhando os judeus naquela época. Eles vinham sob a lei. Então veja bem, meus queridos, nós podemos até pensar
nos dias de hoje, século 21, o ano 2020, nós podemos até pensar que não havia um cordeiro sacrificado, porque na tradição, ou na tradução que nós lemos, nessa aqui, eu vou repetir, nós do século 21, nós podemos até pensar que não havia um cordeiro sacrificado, não é? Naquela época. Nós podemos até pensar isso, mas sabe por quê? Porque na tradução que nós lemos, só é mencionado aqui pão e vinho, no ato de comer a ceia. Então, e outra coisa, a tradição religiosa, o sistema religioso pintou um quadro onde tem Jesus e os 12 discípulos numa mesa que recebeu o nome A Última Ceia, aonde estão ali só pão e vinho. Ali, naquele quadro, não tem um cordeiro sacrificado. Sabe por quê? Porque o sistema religioso transmitiu uma mensagem ao longo dos séculos que você tinha que praticar aquele ato que está naquele quadro sem a presença de um cordeiro. E o mais agravante ainda é que a igreja evangélica pratica eu vou até usar uma expressão forte aqui, uma blasfêmia contra Deus, contra o Filho de Deus, praticando uma ceia ou uma santa ceia que foi inventada pelo sistema religioso, que não tem a presença de um cordeiro, não tem de maneira nenhuma a presença de alguém que morreu pelos pecados da humanidade, que nos libertou dos pecados, perdoou nossos pecados, dos nossos pecados ele não lembra mais. Mas sabe o que a religião faz? Toda vez que a igreja evangélica reúne o povo para participar de Santa Ceia, eles jogam o seu pecado na sua cara, dizendo para você pedir o perdão à igreja, pedir perdão ao seu pastor, para depois você participar da ceia. Olha que blasfema contra Deus. Quem morreu por você foi a instituição que você segue, foi o pastor que se diz pastor que lidera você, o seu guia, ou foi Jesus Cristo, o homem de Nazaré, que morreu pelo meu pecado. Na verdade, ao pé da letra, morreu pelo pecado dos judeus. Nós nascemos depois da cruz. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos livres do pecado. A mesma situação, quem é negro hoje, que nasceu depois da Lei Áurea, 1889, 1888, já nasceu depois que a lei da escravatura foi redigida, então já nasceram livres da escravidão. A mesma coisa no sentido espiritual. Então, meus queridos, o sistema religioso fez você blasfemar contra Deus, contra o Filho de Deus, fez você blasfemar, cometendo uma aberração contra Deus. Toda vez que você se reúne para participar de ceia, não tem ali a figura de um cordeiro. Por quê? Porque a Santa Ceia que é praticada hoje na religião, ela é feita em volta do pastor, em volta do ministério, em volta do nome da denominação, e os pastores, eles se acham tão capazes, que eles acham que ele tem o poder de orar para a pessoa e ser perdoado o pecado da pessoa naquele momento, e a pessoa pode tomar a Santa Ceia. Meu querido, Santa Ceia é Páscoa judaica, ceia é Páscoa judaica, é para o povo judeu. Nós, os evangélicos cristãos de hoje, não precisamos de Santa Ceia não, e nem de ceia, nem de Páscoa judaica, porque a nossa Páscoa é o Cordeiro de Deus que foi morto e ressurgiu
Preste atenção no ato que institui a ceia na igreja de Corinto, aonde fala que Paulo falou, que Jesus falou com os discípulos: fazer isso em memória de mim. Meu filho, você pratica alguma coisa em memória de quem está vivo? Você só faz alguma coisa em memória de quem está morto? Então toda vez que você pratica a ceia na sua religião, na sua denominação, você está mandando um recado para Deus, dizendo que o filho dele morreu e não ressuscitou. Acorda, meu filho. Para de blasfemar contra Deus. Para de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Para de blasfemar contra o Filho de Deus. Então, meu querido, nós podemos até pensar que não havia um cordeiro sacrificado, porque na tradução que nós lemos, aqui, só é mencionado o vinho no ato e o pão no ato de comer. Mas o fato, meus queridos, presta atenção nisso, mas o fato de não mencionar, não importa que não havia todos os elementos que a lei previa. Sabe por quê? Porque um judeu, no tempo da lei, e Pedro e João também estavam incluídos, não iriam se descuidar ao cumprirem o ritual da lei. Porque preparar a Páscoa era um ritual da lei. Tinha que ter um sacrifício, tinha que ter um animal, tinha que ter um cordeiro morto. Então eles não iriam se descuidar disso. Olha o que diz 1 João, capítulo 3, o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Ei, existe lei, velha aliança, para você transgredir hoje, na graça? Então, se não existe lei para você transgredir, se não existe mais a velha aliança, então como que você vai praticar pecado? Porque o pecado é a transgressão da lei. Isso é o que disse lá em João, 1 João 3 e 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque de fato o pecado é a transgressão da lei. Então, meu filho, é por isso que a Bíblia diz que os nossos pecados, eles foram consumados na cruz. Não existe pecado para você mais praticar, porque na visão de Deus e dos judeus, pecado era a transgressão da lei. Aquele pecado de condenação já não existe mais, meu filho. Olha o que diz Tiago 2:10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar, preste atenção, mas todo aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. E eu te pergunto, meu querido, nunca ensinaram isso para você na religião. Nunca te ensinaram isso no sistema religioso. Eu também, Alberto Lírio, eu estou com 55 anos de idade. Desde os meus 6 anos que eu fui criado na religião. Mas nunca pastor, líder nenhum me ensinou isso. Sabe por quê? Sabe por quê? E o mais grave, eu vou te falar isso. Sabe por que não me ensinaram? Antes eu vou te fazer uma pergunta. Me diga uma coisa. Quem que está vivendo pela lei e transgredindo ela? O sistema religioso que se instalou no mundo desde que costuraram o véu de baixo para cima, pegaram você, colocaram de novo dentro do sistema religioso, frequentando templos,
fazendo-se membro de uma instituição chamada convenção, uma instituição chamada religião, uma instituição chamada denominação. Olha quem que está vivendo pela lei e transgredindo a lei, justamente o sistema religioso ao qual você pertence. Então, se eles praticam a ceia, ou ceia dentro dos templos, eles estão vivendo pela lei e transgredindo a lei. Só que para eles não vai haver mais sacrifício. Não tem mais cordeiro para ser morto por ninguém e nem por pecado algum. Eu vou ler daqui a pouco. Então são os evangélicos com os seus rituais que estão transgredindo uma lei que não existe mais e estão blasfemando contra Deus. Essa é a pior parte. Agora olhe Gálatas 3:19. Eu já estou terminando esse vídeo. Olhe Gálatas 3:19. O que diz aqui? Eu vou ler o versículo 18 também, porque faz parte do texto e contexto. Gálatas 3, a partir do versículo 18. Pois, se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Quem vive pela lei, praticando as ordenanças e os rituais da lei, não fazem parte da promessa da graça de Deus. Mas Deus, pela sua promessa, ou pela promessa, ele deu gratuitamente a Abraão. Logo, qual a razão de ser da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. E transgressão só transgredia a lei quem cometia pecado. E a Bíblia diz lá em 1 João 3:4, e o pecado, a palavra pecado, meus queridos, é um adjetivo. Adjetivo que deu nome à transgressão da lei. Então, se você comete, eu vou deixar bem claro aqui, se você ter relação com uma mulher que não é sua esposa, como que dá o nome dessa relação? Adultério. Como que deu-se o nome da transgressão que alguém cometia contra a lei? Pecado. Pecado é a transgressão da lei. Quando eu pratico um crime, alguém me chama de delinquente. Mas meu nome não é delinquente. Meu nome é Alberto. Mas por que alguém me chama de delinquente? Porque eu cometi um erro contra a lei dos homens, contra a Constituição, contra o Código Penal. Então eu sou um delinquente. Então pecado é o nome que foi dado a quem transgredia a lei. Porque lá está escrito, porque de fato o pecado é a transgressão da lei. Olha, eu vou continuar lendo 19. Logo, qual a razão de ser da lei? Foi acrescentado por causa das transgressões, até que viesse o descendente. A palavra até, na nossa língua, linda e bela língua portuguesa, a palavra até quer dizer limite. Até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita. Quem era o descendente que a promessa da restauração, da restituição, a promessa da graça
tinha sido feita? Jesus, o Filho de Deus. E foi ordenada por intermédio de anjos, pela mão de um mediador. Olhe, preste atenção no que eu vou te falar. Aconteceu o ministério dos anjos, que tinha um vigor tremendo, que é os anjos que levavam as mensagens para os patriarcas e para os profetas. Acabou-se o ministério dos anjos. Nós não vivemos mais sob o ministério dos anjos. Lembra quando Paulo escreveu uma carta que ele falou: se algum anjo, mesmo um anjo, trouxesse um evangelho que não seja esse, da graça, seja anátema, seja amaldiçoado. Sabe por que ele falou isso? Se ele vivesse na época dos patriarcas, na época dos profetas, lá no Antigo Testamento, ele não poderia citar isso aqui, porque o ministério dos anjos estava ainda em força total. Mas Paulo, quando escreve, nem que um anjo do céu desça e traga um evangelho que não seja esse que eu prego, o da graça, vocês rejeitem e seja anátema. Porque o ministério dos anjos acabou quando aconteceu a morte e a ressurreição de Jesus. O ministério dos anjos acabou. Foi na época dos patriarcas e na época dos profetas. O ministério dos homens acabou também. Terminou quando? Quando Deus institui o Sinédrio em Êxodo 18 e também Números capítulo 11, o ministério dos homens, ele valeu até a queda do templo. Porque lá quem ministrava era os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os saduceus, os fariseus, aquela raça toda. Mas o ministério dos homens acabou. Sabe qual é o ministério que nós vivemos hoje na graça? O ministério do Espírito. Lucas 17, 20 e 21. João, capítulo 4. A conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Ele disse: vai vir a hora, mulher, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores passarão a adorar a Deus, vai ser em espírito e em verdade. Não vai ser mais em templo físico, não vai depender mais de sacerdotes, de sumos sacerdotes, porque a Bíblia registra todo o livro de Hebreus, foi escrito para mostrar que o sacrifício de Cristo é superior ao ministério dos anjos, ao ministério dos homens, é superior ao sacrifício humano. E também o livro de Hebreus foi escrito para nos ensinar sobre a transição da velha para a nova aliança. Meus queridos irmãos, eu quero te pedir uma coisa. Se liberte do sistema religioso enquanto é cedo. O entendimento não foi dado e nem vai ser dado para todo mundo, não. Hoje nós vivemos uma era em que o aion está mudando. O que é o aion? É o sistema religioso, político. De vez em quando que eu falo, às vezes passa até de 1000 anos. 1000 anos, 1500 anos, 2000. Nós já estamos em 2020, a partir do momento que Jesus nasceu. Começou a se contar ano 1, ano 2, e chegamos no ano 2020, depois que Jesus nasceu. Porque Jesus serviu, quando ele nasceu, serviu o nosso calendário, ele foi contado a partir do nascimento de Jesus. Então, no nosso calendário, é contado assim, ano 1, ano 2 e até chegar 2020. Mas nós estamos
há 2020 anos depois do nascimento de Jesus. Olhe o que está acontecendo no mundo inteiro. A graça de Deus, depois de 2020 anos, ela está sendo mostrada para o mundo inteiro. E não é heresia não, tá? Não é heresia não. Quando Jesus veio cumprir a lei e veio inaugurar um novo aion, um novo sistema religioso para aqueles que acreditavam na promessa, os sacerdotes e sumos sacerdotes também ignoraram a ponto de chamar Jesus de Deus Mosca ou Beuzebu, Deus Baal. E levaram ele à cruz, mas tinha que cumprir. A mesma coisa está acontecendo hoje. Tantas pessoas que não querem entender a graça de Deus, que estão falando mal no mundo inteiro dos ensinadores da graça, mas não tem problema. Até isso é plano de Deus. Alguns acreditam e outros não. Até isso é plano de Deus. A Bíblia diz que não é a todos que vão receber o entendimento da graça de Deus. Não. Mas eu quero convidar você, com todo carinho e com toda a educação, dê mais ouvido aos ensinadores da graça. E observe que tudo que nós falamos, nós citamos. E nós damos exemplo da Bíblia. E lemos o que está escrito. Nós não inventamos nada. Nós só lemos o que está escrito. Agora, o entendimento, às vezes, difere um do outro. Mas se você deixar Deus trabalhar, Ele vai trabalhar na sua vida, como trabalhou na minha, depois de mais de 40 anos, preso ao sistema religioso. Tá bom, meu querido? Esse é o ensinamento sobre a ceia, sobre a Páscoa judaica. Fique com Deus e medite. E não blasfeme mais de Deus e nem do sacrifício que o seu filho fez na cruz. Fique na paz, graça e paz.